livro, eu gostei exatamente o fato que você abordou o livro, ou seja, explorar a humanidade de Jesus. Porque eu sempre tive essa questão dentro de mim, ou seja, se eu vejo a divindade como longe de mim como humano, isso eu não consigo tangibilizar de como eu posso, tendo ele como exemplo, ter as minhas ações no dia a dia. Já observando uma linguagem humana, colocando Jesus como humano, como é que eu posso, tendo ele como exemplo, fazer as ações aqui na Terra de que eu me aproxime a ele, entendeu? É humano com humano. Então, eu acho que tem esse paradoxo do humano-divindade que é importante também. Eu não sei se isso meio que afasta as pessoas. Você acha que afasta esse discurso muito que Jesus é divino e tal? Ele, antes de tudo, foi um homem. E que foi um exemplo. Pois é, você tem as duas vertentes. Você tem gente que não gosta que se fale muito da humanidade de Jesus, porque eu acho que aí é uma mitização da figura, que não convém e não é a proposta dele. E tem as pessoas que, como eu, chegam à divindade pela humanidade. Tem uma frase do Leonardo Boff que eu acho que é exemplar. Humano, assim como ele foi, só podia ser Deus mesmo. Ou seja, Jesus não era Deus porque era menos humano. Não, era tão humano que, por consequência, se divinizou. Quer dizer, o ápice da humanidade é a divinização. E não a negação, né? Como muitos pensam. Uma pessoa divina não pode ser humana. Então, acho isso fantástico. Eu acho que toda a minha visão do Jesus Deus vem pelo Jesus humano. Eu sou dostoiévskiano. Dostoiévski dizia, ainda que me provassem que Jesus não estava com a verdade, eu ficaria com Jesus. Eu também. Né? Porque eu não sei, então, o que é a verdade. E falando em teologia da libertação, o senhor acha que em tempos como esse ainda haveria espaço? O Papa Francisco ele voltou a expor a teologia da libertação como uma alternativa, tanto que ele recebeu lá o peruano lá, né? Como é que é o nome dele? O Gutierrez, né? O Gustavo Gutierrez. Gustavo Gutierrez. Mas olhando o nosso... Recebeu a minha semana passada. É? Recebeu a mim. Ah, você estava lá no Peru? Não, o Papa recebeu a mim em Roma semana passada. Você estava com o Papa semana passada? Pela segunda vez, eu te mostro a foto. Pô, tá aí só no acredito celular. Se tiver uma selfie, hein, meu? Te mostro aí. Legal. Ou seja, sinalizando que a teologia da libertação poderia voltar como uma alternativa, né? Dentro da... Você acha que teria espaço ainda para a teologia da libertação em um mundo como o nosso? Eu acho que muito, muito. Estou cada vez mais convencido disso. Eu vejo quantas pessoas que tinham muitas barreiras diante do fenômeno religioso, muito preconceito. Na hora que a gente fala da teologia da libertação, na hora que a gente mostra esse cristianismo aberto, progressista, não moralista, as pessoas falam, por que não me apresentaram isso antes? Tem muito espaço, muito mesmo. Um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus libertador, e não aquela coisa, sabe, caretice, moralista, escrúpulo, que escravizou muitas gerações, com horror. E eu até fico me perguntando, porque toda vez que eu estudo sobre a teologia da libertação, o que eu ouço é que quem fundou e quem manteve a teologia da libertação foram pessoas que não conseguiram formar novas lideranças. Isso é verdade? Não tem nada a ver. Pelo contrário, nós formamos milhões de pessoas nas comunidades eclesiásticas de base. Perfeito. Muitas delas hoje, inclusive hoje, são políticos profissionais. Eu posso te citar meia dúzia. Luiz Arundina veio da SEBS, Vicentinho veio da SEBS, José Genuíno veio da Pastoral de Juventude, o Paulo Paim da Pastoral Operária. Enfim, impressionante o número de... Todo o MST é basicamente de origem de pastoral, sabe, popular. Como que era a SEB, Frei? Como é que começou a SEBs? Como é que se funcionava do ponto de vista social? As pessoas conseguiam enxergar nas comunidades uma identificação onde elas socorriam nas comunidades? Como é que se formou do ponto de vista social essas comunidades? Na verdade,
por incrível que pareça, elas começaram no início dos anos 60 por iniciativa de 2 bispos conservadores. O Dom Eugênio Salles em Natal e o outro bispo, que eu esqueço o nome agora, em Volta... e o Dom Agnello Rossi em Volta Redonda, no estado do Rio. Como o Brasil tem muitos católicos, principalmente naquela época, era 90% da população, e poucos padres, então eles decidiram formar comunidades eclesiais de base em que os próprios leigos administrariam a sua vida na igreja, com exceção de celebrar a missa, e só padre mesmo que pode, né? E lançaram isso, só que isso coincidiu com o advento do método Paulo Freire, isso coincidiu com a força da ação católica e o método Ver, Julgar e Agir, e isso coincidiu com o golpe de 64, que reprimiu tudo, só deixou a SEBS porque tinha preconceito. Os militares falavam, não, isso é coisa de religião aí, de reza, tem menor perigo. Resultado, a esquerda hibernou na SEBS, e a SEBS transformaram numa grande sementeira de movimentos progressistas, sejam populares, sindicais e depois políticos. Impressionante, explodiram. Nós chegamos a ter mais de 100 mil SEBs no Brasil inteiro. Ainda existem, não são tão... Porque nós tivemos 34 anos de pontificados conservadores, né? O João Paulo II e o Bento XVI. Então isso arrefeceu um pouco, mas o Francisco está tentando levantar, com muita dificuldade, porque o Francisco é uma cabeça progressista de um corpo conservador, porque o que está aí, em matéria de maioria de padres e bispos, são conservadores, porque é a safra de 34 anos do João Paulo II e Bento XVI. Mas a SEBS, impressionante como...